Tristeza havia no coração, pesadas cargas os afligia. Um riso fácil de um povo inteiro em seus semblantes não existia. A dor na alma era profunda, um sentimento de agonia. Um sacrifício era ofertado, por seus pecados apresentado. Um sacerdote ao grande Deus o levaria. Os passos lentos e precisos deste homem o direcionam para um lugar santíssimo. O véu do templo a cair em suas costas, levando sangue da oferta em suas mãos e em seus lábios uma oração. Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus de Israel. E o sacerdote, no dia 10 do 7º mês, fazia intercessão pelos pecados de todo Israel, através do sangue de animais, primeiramente por si mesmo, para que a oferta fosse aceita pelo Senhor. No propiciatório, o sangue é colocado, conforme o rito santo, 7 vezes aspergido. A glória do Senhor sobre o altar descia, a oferta foi aceita, o sacerdote vai anunciar. O rosto do ofertante é visto ao sair, a expectativa, a espera chega ao fim. A alegria volta a bater no coração de Israel, que se reunia para o dia da expiação. Havia a incerteza de salvação, mas Jesus Cristo, além do véu, por todos nós intercedia. Por 7 eras, todo pecado, pelo seu sangue, foi perdoado. Ao regressar de sua obra, que lá no céu foi efetuada, seu lindo rosto para seu povo é revelado. E de repente numa nuvem apareceu, a longa espera da igreja chega ao fim. Desceu da glória para estar em ti e em mim. Em nossos lábios agora um novo cântico de alegria e de redenção. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que foi morto
varões da Galileia, porque vós olhais ao céu, nosso Senhor subiu em uma nuvem, há de voltar, cercado de seus anjos, radiante em poder, rugindo em toda a terra, os trovões a ecoar. O dia tem chegado, vimos o seu resplendor. Shalom, o sol nasceu e dissipou a escuridão. Jesus naquela nuvem vista em 63, foi nossa festa da expiação. Aleluia, aleluia, ao Cordeiro que foi morto, paz vencer. Aleluia, aleluia, santo e bendito é o nosso Deus. Santo e bendito é o nosso Deus. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Nós estamos, pela graça de Deus, aqui mais uma vez para apresentar mais um programa, o programa Abertura da Palavra. Esperamos que mais uma vez o nosso Senhor nos abençoe e desta feita nós vamos falar sobre o 7º selo e estamos já no 15º trabalho abordando estes selos, que, na verdade, é a Bíblia inteira sendo revelada, de Gênesis a Apocalipse, mas estamos batendo nos pontos principais porque são chaves, são acessos que nos levam a todos os lugares das Escrituras e, pela graça do Senhor, mais uma vez vamos trazer para a nossa meditação uma parte desta porção tão preciosa que o Senhor tem nos dado neste tempo da abertura da palavra, onde em tempos passados não foi permitido mostrar, não foi permitido escrever, não foi permitido falar, foi falado apenas por símbolos, por palavras, mas neste tempo estamos vendo o cumprimento de todas as coisas. E também neste tempo, conforme Apocalipse 10, versículo 7, é o tempo onde o Senhor revelaria o seu segredo, todos os mistérios seriam mostrados. Por isso vivemos num tempo maravilhoso, onde o Senhor tem se revelado para a sua igreja e também para a defesa do seu povo, de sua igreja, ele tem desvendado, revelado os segredos do inimigo. O inimigo com suas artimanhas, ele foi descoberto pela palavra de Deus para que possamos sair de todo o enredo e rumar em direção à eternidade. Nós agradecemos a tua audiência, o vosso acompanhamento, e para nós é muito maravilhoso contar com esta sua audiência. E se você quiser notificar o seu acompanhamento através do chat aí no rodapé do YouTube, para nós é uma forma de incentivo. Também não esqueça de deixar aí o seu nome, a sua cidade, o lugar de onde você está acompanhando, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a ti, a tua família, e encha a tua vida das mais preciosas bênçãos. Nós, nesta noite, nós temos a escritura principal, que não poderia ser diferente, Apocalipse 8, versículo 1, onde vamos ler com relação ao 7º selo. E o nosso título nesta noite é O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. E com isto já falamos muita coisa, mas vamos nos aproximar da palavra com reverência e ver o que o Senhor tem para nós nesta noite. Vamos orar. Querido e amado Deus, entregamos este trabalho em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor conduza, para que o Senhor nos leve por Tua vereda, Senhor, e possamos vislumbrar a Tua palavra mostrada, Senhor, de maneira límpida,
de maneira clara, brilhante como ela é, Senhor, radiante. Ajuda a mim e meus irmãos que me acompanham. Eu assim peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Escritura que se encontra em Apocalipse capítulo 8. Uma referência que provavelmente vamos deixar para um próximo trabalho é que, curiosamente, os primeiros 6 selos estão em Apocalipse 6. Como vimos no programa passado, do versículo 12 ao versículo 17 de Apocalipse 6, trata-se, nesses versículos, está falando do 6º selo, que abordamos no programa passado. E o 7º selo não está em Apocalipse 7, está sim em Apocalipse 8, e por uma razão que vamos, se o Senhor permitir, abordar num próximo trabalho. Nesta noite vamos ler Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esta meia hora não é meia hora em nosso relógio. Esta meia hora é um período de tempo. Esta meia hora é um período que houve silêncio no céu. E algo está acontecendo dentro desta meia hora. Diretamente falando, esta meia hora é a segunda vinda de Cristo. Eu quero ler uma citação do profeta na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. A mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos ler os parágrafos 106 e 107. Nós lemos assim: o grande mistério de Deus, de como é um segredo, ele o manteve em segredo. Ninguém sabia nada sobre ele. Até os anjos não o entenderam. Veja, ele não revelou. Essa é a razão porque, sob nosso 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é, mesmo o próprio Filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Bom, aqui o irmão Branda já nos fala algo, porque aqui em Apocalipse 8, versículo 1, não diz que 7 trovões soaram suas vozes. Então nós começamos a compreender exatamente o que o profeta está nos dizendo. Repetindo aqui, veja, Deus tem tudo isto consigo mesmo, é um segredo, e essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever. Veja que o irmão Branham não está falando de Apocalipse 8, versículo 1, onde está registrado meia hora de silêncio. Ele está citando a escritura de Apocalipse 10, 7. Ou melhor, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever. Veja, a vinda do Senhor. Bom, eu vou ter que necessariamente ler um pouco de Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E quando clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas.
E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. É um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever. Não escrevas, João. As vozes dos trovões, veja. E João foi até mesmo proibido de escrever. Veja, a vinda do Senhor. O irmão Branham está dizendo que Apocalipse 10 é a vinda do Senhor. Nós temos que ver como que a vinda acontece. Ele foi proibido de escrever. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá. E quando ele virá, é uma boa coisa que ele não revele. Não. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, Ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, bem, vocês a verão bem aqui nesta manhã, o que o Senhor tem dito ou tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. Bom, nós vamos ver alguma coisa aqui, porque se nós ficarmos com uma frase somente desta citação, ela termina assim, o parágrafo 106. Veja, o 7º selo, ele não revelou. Onde que diz aqui? Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. É uma boa coisa que ele não revele. Veja, eu quero ler uma escritura aqui, São João 14. E essa é uma contenda, num bom sentido, que nós travamos com um embate, vou substituir a palavra, que nós travamos com os denominacionais, porque veja aqui, São João, capítulo 14, a partir do versículo 15 até o 19, nós lemos assim, Jesus dizendo, se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Se nós ficarmos só com o versículo 16, diz assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Então, nós temos aqui, então, a ideia dos denominacionais que dizem, veja, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Filho vai rogar ao Pai, para que então o Espírito Santo venha. Se parar no versículo 16, temos essa ideia, mas se prosseguimos, a própria Escritura, ela dá a resposta, que quem está vindo não é uma terceira pessoa, mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Bom, parece que não tem nada a ver com o 7º selo, mas eu li esta escritura para mostrar que algumas citações que são usadas para dizer que o 7º selo não foi revelado, é porque ficam somente em um parágrafo. Por exemplo, na mensagem à Festa das Trombetas, no parágrafo 176, o irmão Branham diz assim, o 7º selo não foi aberto ainda. Vocês sabem,
isso é a sua vinda. Está ali, ó. O 7º selo não foi aberto ainda. Vocês sabem. Isso é a sua vinda. Bom, então eu posso pegar a mensagem, eu tenho aqui, a festa das trombetas, e ler esse pequeno parágrafo. O 7º selo não foi aberto ainda. O mesmo que se eu ficar com o versículo 16 de São João 14, eu estou dizendo que viria outro que não era Jesus. Prossigamos a leitura. Acompanhemos, então, os passos das Escrituras. Deixemos as engrenagens escriturísticas trabalharem e se encaixarem. Na mesma mensagem, a festa das trombetas, porque, veja, o irmão Brana fala isso. Ele diz assim, você não pode pegar um livro e olhar aqui no final e dizer, e João e Maria viveram felizes para sempre. Não, você tem que ler o livro inteiro para saber o que aconteceu desde o início da história até chegar nessa conclusão, e viveram felizes para sempre. Essa é uma expressão do irmão Brana. Então, se pegarmos um parágrafo isolado, uma escritura isolada, nós criamos um quadro que não é verdadeiro. Porque, veja, na mesma mensagem, a festa das trombetas, 264, o irmão Brana vem pregando e vem mostrando, fazendo o paralelo da 7ª trombeta e o 7º selo. Como que a 7ª trombeta para os judeus será revelada, como que a palavra se revelará, se mostrará, se desvendará para os judeus, debaixo da 7ª trombeta, Moisés e Elias, levando a palavra para eles, e isso nós vimos quando abordamos o 5º selo, em 2 programas especiais aqui sobre o 5º selo. O irmão Brana está dizendo que é a mesma coisa. Ele vem falando, até que chega no 264, nós vamos ter aí na tela para você acompanhar, ele diz assim, olhem, quero dizer uma coisa mais. Então aqui, ó, olhem, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora, não percam isto. Quão tremendo! Da mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Em Apocalipse 10, era o 7º selo, até as 7 trombetas entre esses 2 tempos. Então o irmão Brana está vendo que as pessoas não estão exatamente compreendendo, mas ele está chamando a atenção. Olhem, quero dizer uma coisa, atentamente agora, não percam isso, quão tremendo! A mensagem do 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Em Apocalipse 10, era o 7º selo. O que é o 7º selo? O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Ah, pastor, então o senhor está querendo dizer que o arrebatamento já aconteceu? Não. Nós não chegamos ainda no arrebatamento. Eu estou aqui com cada vez menos cabelo e cada vez mais branco e os anos vão passando? Não. Quando o arrebatamento acontecer, a literal segunda vinda de Cristo, ou o clímax, ou a conclusão, não, eu não vou estar aqui com falta de cabelo, com cabelo branco, envelhecendo, nem você aí, nem ninguém. Não haverá crianças, não haverá velhos, todos serão jovens, em corpos glorificados. Como que a segunda vinda de Cristo acontece? Porque com estes poucos minutos de programa nesta noite, já chegamos à conclusão que o 7º selo, muito embora a escritura raiz principal está em Apocalipse 8, versículo 1, meia hora de silêncio, quando o irmão Brana vai para falar disso, desse silêncio, ele mostra Apocalipse 10, trovões ribombando, trovões soando, 7 trovões, João impedido de escrever, o anjo celeste descendo do céu vestido de uma nuvem, o anjo forte. Então,
aqui, ó, a segunda vinda de Cristo, ela tem início, meio e fim. Onde nós estamos? No meio. O início foi quando veio uma mensagem através de 7 trovões soando o alarido. E estamos já citando alguns pontos que vamos chegar lá na frente. Nós falamos na semana passada sobre o 6º selo e trouxemos a lembrança, a memória, que o 6º selo ele se desenvolve de maneira tríplice. Existem 3 propósitos debaixo do 6º selo: a purificação dos judeus, a purificação da virginécia, a purificação da terra. Também o 7º selo se desenvolve de maneira tríplice. O 7º selo, ele, sim, é a segunda vinda de Cristo, mas essa segunda vinda de Cristo, ela tem processos. Não estamos na conclusão. Na segunda vinda, no tocante ao arrebatamento, no tocante à transformação de corpos, no tocante à nossa ida ao lar. Mas esse processo, assim como vimos que o 6º selo se abre com um grande terremoto, o afundamento de Los Angeles, então ali está o 6º selo. O 6º selo se abre com um grande terremoto, porém nós vimos na semana passada que 6 trombetas que já soaram sob o 6º selo. Como que compreendemos? Nós abordamos a pré-tribulação. Assim também o 7º selo, ele se desenvolve de maneira tríplice. Veja, o 7º selo, o que é o 7º selo? O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Essa escritura que nós vamos ler é a mesma escritura de Apocalipse 10, versículo do 1 ao 7, que João mostrou no livro de Apocalipse, em suas visões, como ele viu. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 até o 17. Como que começa essa escritura? Ela começa com a ressurreição dos mortos, com uma promessa. Assim como a segunda vinda de Cristo, antes de sermos transformados e arrebatados, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Então, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui está o tríplice, a maneira tríplice do acontecimento do 7º selo: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Aqui está a maneira tríplice. Nós vamos em Mateus 24, porque estamos sempre retornando a Mateus capítulo 24, porque aqui Jesus falou dos 7 selos em forma de palavras. E em Apocalipse, os selos estão em forma de símbolos. E aqui nós estamos vendo, aqui, tempo presente, os selos em realidade acontecendo. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Esse aqui é o 7º selo. Nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, aqui no versículo 37, este "e" seria o mesmo que dizer "mas". Algumas traduções diz "mas", inclusive em Bíblias no espanhol, "pero", "mas". Então, é uma conjunção como um "e". Mas daquele dia, Jesus disse, e ora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. É o mesmo que nós lemos em Apocalipse 8:1. E quando abriu-se o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Um silêncio. Ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. E como foi nos dias de Noé, mas como foi nos dias de Noé. Então Jesus, ele nos dá as características, ele mostra os sinais de o que estaria acontecendo quando esta meia hora de silêncio acontece, quando este dia e hora. É claro que existe o dia literal, o dia de 24 horas, o momento do rapto acontecer, e existe a hora do rapto acontecer. Mas este dia e hora é uma dispensação, é um período de tempo, porque nós comparando essa escritura com Apocalipse 8, aquela meia hora de silêncio. Veja aqui, quando o rapto acontecer, então tem o dia e a hora, sim. Mas antes que isso aconteça, antes que o que é mortal se revista de imortalidade, o que acontece antes? Nossos irmãos que estão na sepultura, eles ressuscitam e eles começam a aparecer. Então, mesmo o clímax, como que nós falamos, a conclusão, a plenitude da segunda vinda, também é um processo. E eles vão começar a ressuscitar, e eles vão começar a aparecer por um período de 30 a 40 dias. Porque foi isso que aconteceu lá na primeira vinda, quando houve a ressurreição. Então as pessoas levam para um extremo, aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Não está falando disso. Está falando de um dia como um evento, um tempo. Vamos prosseguir aqui. Quando acontece a transformação de corpos, bom, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento, é a nossa transformação de corpos. Mas quando isto acontecer, quando eu aqui, o irmão Samuel, você aí, irmão Antônio, a irmã Maria, o irmão José, nós, todos que cremos no arrebatamento, na palavra de Deus, na promessa máxima da Bíblia, que todos os santos do passado estão aguardando para aquele encontro. Quando isto acontecer, a transformação de corpos, quando acontecer a transformação de corpos, quando atingirmos os corpos glorificados, eu pergunto para você, você concorda que é o arrebatamento? Você concorda que é a segunda vinda de Cristo em sua plenitude, aquilo que esperamos? Sim, concordamos, não é? Mas ninguém viu Jesus ainda. Nós vamos ser glorificados, transformados, e ninguém viu Jesus ainda. Os mortos ressuscitarão primeiro, ninguém viu Jesus ainda. Depois que nós vamos subir e veremos Jesus em seu corpo literal. Então, mesmo esta conclusão que a segunda vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos e a nossa transformação, somente ainda, quando isto acontece, ninguém viu Jesus ainda. Como que este 7º selo, que é a segunda vinda de Cristo, ele acontece? Bom,
Vamos lembrar como que Jesus aparece para os 144 mil, quando nós abordamos esses assuntos ali em programas passados, quando fomos lá e vimos sobre Moisés e Elias, sobre as 70 semanas de Daniel, como que quando eles vão ver as marcas das feridas nas mãos e chorarão, eles não estarão olhando para um Jesus literal, eles estarão olhando através da palavra, que será revelada por Moisés e Elias. Como que os 144 mil vão ver Jesus com as mãos furadas e chorarão? Através dos olhos do entendimento, através dos olhos da fé, assim como nós contemplamos o Calvário hoje. Pela fé, pelas Escrituras, pela pregação da palavra, pela mostragem da palavra. Então eles vão ver Jesus, vão entender, vão crer. Porque Jesus, em seu corpo literal, não estará aqui na terra no período que Moisés e Elias vão pregar. E como que eles vão ver as feridas? Eles vão ver através das Escrituras. E o irmão Branham diz que a 7ª trombeta é para Israel, o mesmo que o 7º selo é para a igreja. Eu pergunto, como que nós vimos Jesus aqui, no 7º selo, se desenvolvendo? Como que nós vimos? Nós vimos pela abertura da palavra, pela mostragem da palavra, pela revelação da palavra, pelos olhos do entendimento que foram abertos. É assim que nós vimos. Nós vimos o Cordeiro revelação, o Cordeiro 7 olhos, o Cordeiro 7 pontas, o Cordeiro que nos foi mostrado, Cristo em sua palavra. Você compreende, não é? Porque, irmão Branham, isso é uma chave. Parágrafo 155 da Festa das Trombetas, o irmão Branham diz: assim, observe a continuidade das Escrituras, ele diz, eu tenho escrito aqui, exatamente a mesma. A 7ª trombeta é para Israel, o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Aqui, ó, Festas das Trombetas 155, uma chave para você usar. A 7ª trombeta é para Israel, o mesmo que o 7º selo foi para a igreja. Repetindo aqui, sendo insistente, como que eles vão ver Jesus e até as feridas nas mãos e chorarão? A escritura de Zacarias, chorarão como uma família que perde o seu único filho ou o seu primogênito. Que coisa! Como que eles vão ver? Através da palavra? Depois eles vão ver Jesus literalmente, porque eles estarão no milênio, eles verão. Assim também nós vimos Jesus aqui, Jesus Cristo, através da palavra. Veja aqui, mensagem... Eu preciso ir antes na mensagem O Arrebatamento. Parágrafos 129, porque aqui o irmão Branham vai mostrar como que esse mesmo Senhor desce do céu, porque ele leu a escritura que nós fizemos leitura ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Agora nós vamos ler, eu creio que nós podemos colocar ali. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui agora. Não perca isto. Está vendo? Agora note. A palavra diz aqui, em 2 aos Tessalonicenses, que há 3 coisas. Note, do versículo 13 ao 16. Há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Rapidamente agora. De modo que possamos encerrar. Ele próprio apareça, é o nosso encontro com Ele nas nuvens, que é em dimensões, não são essas nuvens aí que o avião da Azul passa por cima, não. São dimensões, o mundo não haverá nada que poderá captar isto. Antes que o Senhor, Ele próprio apareça, antes que nós possa abraçá-lo, antes que nós possa sentir o seu corpo literal, físico glorificado, porque estaremos em corpos literais, físicos glorificados,
antes que ele próprio apareça, rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido, uma voz, uma trombeta, as três coisas. Leiamos agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, versículo 16, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Três coisas acontecem: uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver descendo. Um alarido. Que é o alarido? É a mensagem saindo. Primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Agora nós vamos no 152. 152, da mesma mensagem, o arrebatamento. 152 até ao 154. Sim. Agora, a primeira coisa é o toque. A primeira coisa é uma trombeta e uma voz, um alarido, e então uma voz e então uma trombeta. A trombeta é a mensagem, a voz de arcanjo tem a ver com a ressurreição dos mortos, e a trombeta de Deus é a nossa ida para o lar. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. A mesma voz, uma grande voz, em São João 11, do 38 ao 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva. Agora, só para te dar a direção certa, esta voz está onde hoje? Esta voz, a voz de Cristo, está na noiva. E o esposo e a esposa dizem: vem, antes que alguém possa tomar uma direção errada, porque existe uma direção errada concernente a isso aqui. Reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isto. Agora observe, as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, o que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do Cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. Os que morreram no passado, em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Que coisa maravilhosa e grandiosa. Agora nós vamos nos ungidos dos últimos dias. Nós vamos ler 260 e depois o 269. Porque, bom, eu vou ler aqui. O profeta diz assim: no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Tenha em mente que Apocalipse 10, do 1 ao 7, é o sétimo selo. E o sétimo selo abarca a segunda vinda de Cristo. Por que eu usei essa palavra abarca ou abrange? Porque o sétimo selo, muita coisa está debaixo do sétimo selo. E se o Senhor permitir, em programas futuros nós vamos bater nesses pontos. Repetindo aqui, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. Agora, quando a Bíblia foi aberta, a palavra foi aberta, quando veio a abertura da palavra através do profeta, ele disse assim: a Bíblia se tornou nova para mim. E se eu recebi a revelação através do mensageiro que o Senhor nos enviou, a Bíblia se tornou nova para mim. E deve se tornar nova para você. Porque quando você chegar em casa, se você ler
hoje mesmo, o irmão Brando estava falando para as pessoas que estavam na reunião. Ele disse assim, vocês vão lá e leiam Apocalipse 1, ou Apocalipse 10, do 1 ao 7. A mensagem, o Filho do Homem, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. E ele fala sobre o Filho do Homem, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Você vai em Apocalipse 10, do 1 ao 7, não está falando nada de Filho do Homem ali. A escritura que fala de Filho do Homem é Lucas 17, 30 e outras referências. Mas agora a Bíblia se tornou nova, nós temos que ler a Bíblia diferente. O mesmo que quando fizemos leitura em Apocalipse 8, versículo 1, não está escrito ali sobre trovões. Na verdade, não tem trovão nenhum ali, tem um silêncio. Mas o profeta, agora o anjo que foi comissionado para desvendar o segredo, e diz assim, ó, aqui nesse silêncio, no céu, está acontecendo 7 trovões na terra. Porque, o silêncio foi no céu. Na terra, 7 trovões soaram suas vozes. Vou repetir aqui. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7, leia-o quando você chegar em casa, a mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem. Eu vou traduzir isso aqui para você. Não o anjo mensageiro chamado William Marion Branham, que é o Filho do Homem. Mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Bom, parece que ficou difícil, né? Não ficou, quer ver? Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio. O Filho do Homem, ele próprio, é o Senhor Jesus Cristo, o Santo, o Divino, o Imaculado. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, ou seja, mostrando o seu poder, suas características, mostrando, se identificando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mostrando os sinais e abrindo as Escrituras, porque quando João, em Apocalipse 5, começa a chorar, foi porque não havia ninguém digno de revelar os 7 selos. Então, muito menos o William Branham. Olhando pelas Escrituras, se Moisés não foi digno, se um anjo não era digno, se Isaías não foi digno, se ninguém era digno, o William Branham não foi digno. Quem que apareceu como digno? Não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. João olhou e viu um cordeiro. Era Jesus Cristo. Então, repetindo aqui, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não o pode organizar, é o grão, ele próprio novamente, ou seja, nada de palha, nada de folha, nada de luterano, metodista, ou seja o que for, é o grão, Jesus Cristo, a palavra original. Vamos no 269. Não fui eu, começa um pouquinho antes, né? Aqui, ó. Agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro, e você que ouvir a fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo. Sendo que eu estava levando esta mensagem, eu não tenho nada a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz. E minha voz até mesmo contra o meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer, estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. É aqui eu simplesmente me entreguei. Por quem ele falou? Não sou eu. Não foi o sétimo anjo. Oh, não. Foi a manifestação
do Filho do Homem. Não foi o anjo sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas 2, no parágrafo 101, fizeram uma ótima pergunta para o irmão Brana. Eu já quero conectar este parágrafo com o que acabamos de ler. Fizeram a seguinte pergunta: alguns dizem que o irmão Brana é o Filho do Homem. Eu cria que a coluna de fogo era o Filho do Homem. Estou errado? Daí a resposta. Bom, nós temos só a resposta ali, né? A pergunta foi assim: alguns dizem que o irmão Brana é o Filho do Homem. Eu cria que a coluna de fogo era o Filho do Homem. Depois o irmão Brana vai responder, ele diz que a coluna de fogo não é o Filho do Homem, porque o Filho do Homem, a expressão Filho do Homem só é cumprida quando o Senhor Jesus está em carne humana. Então, na forma de coluna de fogo, não podemos chamar a coluna de fogo ou Filho do Homem. A coluna de fogo tem a ver com Filho de Deus. Bom, mas o nosso ponto aqui está somente no versículo 101, ou parágrafo que você tem aí. Bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o Filho do Homem, mas um Filho do Homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Então o irmão Brana disse assim, não, eu não sou o Filho do Homem. E ele vai respondendo, o Filho do Homem é Cristo, é Jesus Cristo. Eu sou um Filho do Homem. Que também não é dizer assim, filho de homem. Todo mundo é filho de homem. Não, um Filho do Homem é um profeta, como Ezequiel, como Moisés, como cada profeta, Deus mesmo chamava Filho do Homem, põe-te em pé. Então, William Marion Brana foi um Filho do Homem, um profeta na terra. Neste um Filho do Homem, o Filho do Homem se manifestou de forma plena, porque agora é o tempo de plenitude. Outros profetas tiveram uma parcela disso, mas o sétimo mensageiro terreno recebeu toda a porção. Eu pergunto uma coisa para você. Você concorda comigo? Todo crente da mensagem vai dizer que sim. Que Apocalipse 18, versículo 4, te tirou da denominação, do catolicismo, do mundo, da confusão. O que diz em Apocalipse 18, versículo 4? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Veja aqui. Primeiro selo, 388. Primeiro selo, 388. Agora, não as pessoas ali. Elas são gente de Deus, muitas delas. Mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estarmos com essas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, essas trombetas soando, lembre-se, quando aquelas do último anjo, quando aquele terceiro anjo passou, sai dela, povo meu. Quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que esta mensagem desce aqui para a última trombeta, a mensagem do último anjo, o último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, Senhor, tudo se encaixa e passa a eternidade. Então, veja, quando nós ouvimos realmente a voz, quando antes, no tempo das curas, nos tempos das maravilhas, nos tempos das campanhas de tenda, não era ainda a manifestação do Filho do Homem para a revelação da palavra, eram os sinais de Jesus Cristo na terra, curando, realizando maravilhas. Agora o irmão Brana diz, quando
o sétimo selo, o último selo é aberto, é quando diz, sai dela, povo meu, a mensagem mesmo, aquilo que veio para fisgar os peixes grandes. Vamos aqui no sétimo selo, o sétimo selo 248 e 249. E agora, tão certo como me encontro na plataforma esta noite, eu tive a revelação que revelou. Está de maneira tríplice, que falarei a vocês pela ajuda de Deus, de uma parte disso. Então passemos a isso primeiro. Aqui está a revelação. Para começar, o que eu quero lhes contar, o que é isso? O que acontece é que esses 7 trovões que ele ouviu soar e foi proibido de escrever, é isso que é o mistério que se encontrava atrás desses 7 trovões consecutivos retumbando. Agora, por quê? Provemos isto. Por quê? É o segredo acerca do qual ninguém conhece. João foi proibido de escrever acerca dele, até mesmo de escrever um símbolo acerca dele. Por quê? Foi por isso que não houve atividade no céu. Poderia revelar o segredo. Estão vendo? A congregação diz amém. Então, Apocalipse 8, sétimo selo, não existe movimento, não existe ação, não existe atividade, não existe nada, nenhuma expressão, meia hora de silêncio no céu. A irmã Branda disse assim, mas me foi revelado onde está o segredo. Estão ali naqueles 7 trovões, aí bombando. Apocalipse 10, onde até mesmo João foi proibido de escrever. E o que é o sétimo selo? A segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo tem seu início, ela vem com um alarido reunindo o povo, ela vem aprontando esse povo ficando pronto, uma voz de perfeição nela, a voz de Cristo. Os mortos saem da sepultura porque hoje nós somos estorvo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,16, nós não estorvaremos mais, não impediremos. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é o alarido? Uma mensagem de apronto. Esta mensagem soou 1.200 sermões, desde o início do mensageiro, ele vindo, preparando o caminho, até que foi dada a revelação desses trovões para apronto da noiva. Vem através de eras, selos, trombetas e taças, o conjunto do Apocalipse. Mas Deus usou seu mensageiro desde o início para entregar uma mensagem. Então, primeiramente, um alarido, uma mensagem. Esta mensagem, ela vem e ecoa no coração dos eleitos para um aprontamento para o rapto. Quando eles estão prontos, os mortos saem da sepultura. A segunda parte, então, deste grande sétimo selo, que é de maneira tríplice. A terceira parte, então, a nossa reunião com eles e vamos para a ceia das bodas do Cordeiro. Este é o sétimo selo no tocante à segunda vinda de Cristo, porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Parágrafos 148 e 149. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Agora o irmão Bruno está falando de quando ele estava lá na montanha e vieram 7 anjos e ele foi levantado do chão, para estar com aqueles 7 anjos. Depois eles se foram e formaram aquela nuvem de 40 quilômetros de altura, 40 quilômetros de largura, e ela ficou lá estampada em um alto nível, acima de uma qualquer nuvem que poderia existir, estando o céu tão limpo, e foi colocado na revista Life, na revista Look, revista Ciência, dizendo: o que é isto? O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. De Apocalipse 10, do 1 a 7. E nos dias do soar da mensagem do 7º anjo se cumprirá o mistério de Deus, o mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17 e 30, o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Cristo, correto? E surgirão falsos profetas e falsos cristos,
Cristos e mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida e, como sempre, a igreja está igualmente confusa. E nós não temos ali, mas ele continua dizendo: e a ciência, tu que sou inteiro, andam escrevendo os artigos e colocando nos jornais e tudo aquilo que aconteceu, aquela nuvem formada, aquela nuvem que sabemos que foi formada por 7 anjos. Perguntas e respostas 4, parágrafo 78. Fizeram outra boa pergunta ao profeta. Perguntaram assim: tem os 7 trovões, os quais se igualam 7 mistérios, já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não nos são dado a conhecer como os trovões? Resposta: não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. Eles haveriam de revelar os 7 trovões que emitiram suas vozes e ninguém podia entender o que eram. João sabia o que eram, porém lhe foi proibido escrever. Ele disse: porém o 7º anjo, nos dias de seu toque, os 7 mistérios dos 7 trovões serão revelados. E o 7º anjo é o mensageiro da 7ª era da igreja. A segunda vinda de Cristo, o 7º selo, os 7 trovões estão acontecendo. É um processo. É Cristo arrebatando um povo, tirando dos sistemas, tirando da confusão. Sai dela, povo meu, preparando esse povo até que chega na transformação de corpos, a segunda vinda de forma cabal. E é claro que existem muitas e muitas citações, e eu deveria ler aqui, e eu acho que vou fazer a leitura de A Brecha, parágrafo 45, eu creio que é esse o parágrafo, porque louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu errei aqui o parágrafo, onde fala sobre no tempo da... É o 40? Então, não é o 40. É assim, é o 41, né? Aqui em diante. Sim. Aqui está, é o 41. Eu vou ler o 40. Agora veja, não estou simplesmente inventando isso. A brecha entre as 7 eras da igreja e os selos, parágrafo 40 em diante. Eu não estou inventando isso. É o que é, assim diz o Senhor. Vou ler isto no livro para vocês. Ao toque da mensagem do 7º anjo, o mistério de Deus se cumpriria, que foi anunciado por seus santos profetas. Estes são os profetas que escreveram a palavra. Ao toque da 7ª era da igreja, a última era da igreja, todas as coisas deixadas incompletas, que ao longo destas eras da igreja buscou-se desvendar, serão concluídas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias de João. João sabia que ia vê-lo porque ele ia apresentá-lo. E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, ou seja, João Batista, um Elias a quem a palavra de Deus possa vir. Ele há de revelar pelo Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos, restaurar todos estes mistérios que buscou se desvendar ao longo destes anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse, sou responsável apenas pelo que ela disse, está vendo? Está escrito, está certo. E o que é isto? Agora vemos que este livro de 7 selos agora é o mistério da redenção, é um livro da redenção de Deus. E o irmão Branda continua a falar. Então, necessariamente, teria que ter
como João Batista para dizer, o que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha que ter como João para apontar para as Escrituras, apontar para os sinais, apontar para o céu, apontar para as Escrituras, apontar para os eventos e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Filho do Homem, eis aí Cristo, eis aí o livro aberto, eis aí a palavra revelada, quando no tempo desta vinda. Que vinda? A segunda vinda, só que não é a segunda vinda no tocante à transformação, no tocante ao rapto. Não, essa está para frente. Nós estamos esperando. Se é isso que você acha que é somente a segunda vinda, bom, eu estou esperando a segunda vinda, mas eu compreendo que ela já tem iniciado o seu processo. Qual a segunda vinda? Porque assim como a primeira vinda, quando o varão Gabriel veio para Maria, falou com ela, já era dentro da primeira vinda, ela teve 9 meses de gravidez, já era tempo da primeira vinda, quando ele cresceu e ficou 30 anos na obscuridade, já era dentro da primeira vinda, até que ele sai para o ministério, até que ele carrega uma cruz, é crucificado, é morto, é sepultado, ressuscita, acontece o rapto dos santos do Velho Testamento, termina o evento da primeira vinda. Assim a segunda vinda tem suas etapas, seus processos, dentro do 7º selo, o abrangir do 7º selo. Graças a Deus, no próximo programa vamos falar mais um pouco disso. Se você querer nos acompanhar, estaremos aqui na próxima segunda-feira com a permissão do Senhor para falar um pouco mais desta abertura deste 7º selo. Deus te abençoe, meu irmão, Deus encha teu coração de graça e de regozijo, um grande shalom no nome de Jesus Cristo. Amém.